Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com mais uma edição do Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Semana de férias da Fórmula 1, mas com muitas corridas aqui no Brasil. Tivemos também corridas nos Estados Unidos. Muita coisa para você começar aqui já mais uma semana sabendo dos melhores assuntos, das nossas análises, com muita coisa interessante para você, seja no nosso canal no YouTube, nas plataformas de áudio. Vamos nessa. Eu sou o Thiago Alves, estou aqui mais uma vez com o Christian Fittipaldi. Tudo jóia, Christian? Opa, tudo ótimo. Beleza? Pronto para mais uma. Bora nessa. Do lado direito, Nelsinho Piquet, tudo bem? Tudo bem. Sobreviveu lá às pancadarias do Velocitar? Não sei se parecia uma corrida de kart indoor, né? Sei, Mas Carrinho de bate-bate? Vamos falar um pouco sobre isso também. Temos também o novo carro da Stock Car que vamos falar também no nosso programa. Então você já sabe, no YouTube, like no vídeo, ou como gosta de fazer o Christian, like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com os amigos. Já temos mais de 10 milhões de visualizações, mais de 40 mil inscritos. Vamos subindo e nas plataformas de áudio também, estamos em todas. Pode ir lá dar aquela avaliaçãozinha 5 estrelas pro nosso programa. Certo? Opa! Falando sobre o nosso tabelão de resultados do fim de semana, para podermos falar sobre alguns assuntos aqui, tivemos prova da Fórmula Indy nesse fim de semana, vitória do Kyle Kirkwood, segunda vitória dele na temporada, segundo lugar do Scott McLaughlin, terceiro lugar do Alex Palou. Vamos falar que o Palou tá com uma sorte de campeão também, que quando tudo parece que dá errado, o cara vai e ganha. Se não sai aquela amarelinha, logo depois a bandeira vermelha, ele não teria terminado a corrida. Surreal. Não, teria terminado, só que teria entrado no box faltando uma ou duas voltas, daí teria terminado em bagagésimo. Bagagésimo, não em terceiro, então. E o cara cada vez mais líder do campeonato. Stock Car, primeira prova, tivemos a vitória do Ricardo Zonta, segundo lugar do Gianluca Petekoff, o Sérgio Gimenez voltando ao pódio no terceiro lugar, e na segunda prova tivemos a vitória do Matias Rossi, mais uma vitória argentina, com o Gabriel Casagrande em segundo e o Daniel Serra em terceiro. Lá nos Estados Unidos, vitória brasileira. No IMSA, tivemos a vitória do Felipe Nasser com o Matt Campbell na categoria principal de GTs, de protótipos, perdão. No GTs, a vitória ficou com o Ross Gunn e o Alex Ribeira numa categoria. Na outra, o Brian Sellers com o Madison Snow. Na classe LMP2, o Ben Keating acabou vencendo com o Paul-Loup Chatin juntos, que eles dividem o carro, né? E na P3, o carro que é do Felipe Fraga, o Fraga estava aqui no Brasil, o Gar Robson com o Josh Burton acabou vencendo a prova na categoria P3 dos protótipos. P3 que vai seguir. P3 segue nos Estados Unidos, né? Não, P3 não segue. Não segue nos Estados Unidos. É a P2 que vai turbinar, que vai sair o pessoal da Europa pra lá. E daí vem um monte de gente da Europa pros Estados Unidos, além do que tem um monte de equipes novas nos Estados Unidos que eles estão pensando, vão entrar lá na P2, então a P2 vai ficar bem forte o ano que vem lá nos Estados Unidos. Isso também é muito porque a WEC não vai ter mais P2. Né? Exato. Bem lembrado que o WEC não vai ter mais a classe P2, só em Le Mans que vai ter a P2. Então vai ser os GTs e os Hypercars, os carros mais potentes um pouquinho. Os mais potentes um pouquinho. Show de bola. Turma, a gente sabe que a Fórmula 1 está de férias. Tivemos 12 provas, éramos para ter 13, se não fosse o cancelamento da Emília-Romanha. Temos mais 10 pela frente, só que a Fórmula 1 só volta dia 27 de agosto. Fazer como se fosse uma análise aqui, rapidinho aqui, dos principais pilotos, umas notas para os pilotos da temporada até agora. Rapidinho, bora lá então. Vamos de trás para frente então. Tá. Nick De Vries. Foi frustrante para ele, mas é complicado. Primeira temporada, foi acumulando pressão, corrida após corrida. Ele estava do lado de um piloto que não tinha tido tanto resultado nos primeiros 2 anos, mas ele tá no terceiro ano dele, né? O Tsunoda. Então, acho que juntou muita coisa, lugar errado, na hora errada, a cabeça talvez não tava 100% boa. E ele não conseguiu performar igual a gente imaginava, né, depois da estreia dele ano passado em Monza com a Williams, fazendo um ponto, todo mundo tinha muito mais esperava expectativas com ele, né? Mas foi uma pena, mas eu acho que, enfim, isso acontece com muita gente na Fórmula 1 de não conseguir se encaixar e não conseguir mostrar o potencial real do que muitos pilotos podem fazer, mas faz parte. O ano que vem ele provavelmente volta para a Fórmula E, com a Maserati, foi o que eu fiquei sabendo. Isso. Então, segue a vida, segue a carreira dele. A escola de vocês era nota 1, 2, 3 ou tipo era A, B, C, D? A minha era A, B, C. A, B, C. Então vamos dar uma A, nota... B, C, D, F. Sim. Tinha F pra você também? F era feio, né? Em outras palavras, fudido. Então vai, de A a E, a nota do De Vries.
AF, né? Ah, tá bom, pode ser de AF, então. Não, usando a terminologia dele, né? Também. Então, C, D. Demais. Demais pro De Vries. Aqui a nota do Nelsinho. A sua, Cris? Ele vai sempre concordar. eu acho que um C menos. D, por um motivo ou outro, ele não conseguiu se adaptar do jeito que todo mundo esperava ao carro de Fórmula 1. Lógico, fez uma estreia muito boa lá em Monza, mas daí vai saber o quanto que aquela Williams já não andava em linha reta o ano passado, como ele andava em Spa, né, sei lá, 2 semanas atrás, e de repente isso daí facilitou a vida do Nick, mas não se adaptou. De repente, se ele tivesse uma segunda chance em outra equipe, em outra situação, vai ver, ele poderia ter impressionado tanto quanto ele impressionou em Monza no ano passado e com certeza continuaria na Fórmula 1. Mas a vida que segue, nada demais, D normal. Isso. Inclusive, você em casa pode colocar nos comentários aqui a sua nota para cada um dos pilotos. Se quiser colocar para os seus favoritos, se quiser discordar a gente, fique à vontade. Logan Sargent. Melhor resultado até agora, um P11 em Silverstone, piloto da Williams, que está junto com o Alexander Albon. É complicado, assim, a gente lembrar, todo mundo tá ouvindo, essas comparações são difíceis, porque você tem pilotos muito mais novos. Esse Logan Sargent, ele fez só 1 ano de Fórmula 2, foi direto para Fórmula 1, numa equipe que talvez é considerada uma das menores, uma das mais fracas. E ele tá junto com um piloto que tem muita experiência, até mais do que o Tsunoda, né? Então, assim, tudo isso junta todas essas variáveis aí pra gente dar uma nota. É difícil botar uma nota no Logan Sargent, mas com certeza o que o Piastri tá fazendo, que também fez só 1 ano de Fórmula 2, e aí ficou 1 ano parado, aí andou na McLaren, com certeza o Piastri tá fazendo um trabalho muito melhor que ele em comparação. Lógico que a equipe é muito maior e tudo mais, mas ele tem um companheiro muito forte e tem andado muito próximo. Então, tentando resumir isso, eu vou também dar um C-, um D+, por ali, entendeu? Porque não tem feito muita coisa. Então, C- ou D+? Faz diferença. D+. D+, pro Logan Sargent. Vou de D, eu acho que... Mesmo desempenho do De Vries, então, basicamente. Eu acho que sim. Talvez eu só não vá para um D- ou até menos que isso, porque ele tá se salvando de não ter incidentes na pista, enfim, ele tá... Às vezes que ele termina a corrida, ele traz o carro de volta, mas com certeza ele tá tendo uma vida difícil, né? Pelo fato de ele só ter feito 1 ano de Fórmula 2, mas também longe de impressionar em algo. Eu acho que ele não... Ele é um bom piloto? Sem dúvida nenhuma que ele é um bom piloto. Agora, ele é um material de Fórmula 1 para ser competitivo? Acho que não. Eu tenho a impressão que ele não tá preparado ainda, sabe? Ele não tá pronto, tá meio cru pra... Pode ser Fórmula que se ele continuasse na Fórmula 2 mais Mais um ano, faria toda a diferença do mundo. Então, eu acho que até para a autoestima dele. Eu lembro como foi para mim quando eu fui para Kyalami no primeiro ano, em 92. Na primeira corrida. Na primeira corrida, na minha estreia na Fórmula 1. E quando eu fui para Kyalami em 93. Em 92 o carro quebrou, tudo bem, mas eu ia terminar em 8º ou 9º. Em 93 eu terminei em 4º, mas eu cheguei lá... Ok, tô correndo contra você, e não tava nem aí. E em 92, quando eu cheguei lá, nossa, eu olhava pro Mansell, pro Senna, enfim, para todos os pilotos que estavam lá, para mim eram todos deuses, né? Eu tinha conseguido chegar na Fórmula 1, então isso eu acho que acaba tirando um pouco da sua confiança e de repente acaba... afetando a sua performance. Próximo piloto é um que eu não sei se dá tempo ainda de fazer uma avaliação, porque ele só fez 2 corridas até agora, que é o Daniel Ricciardo. Já dá pra fazer alguma análise com essas 2 provas? É muito difícil, mas a gente tem que botar uma nota aí. Eu vou botar um C+, porque ele tá a meia temporada parada. A gente sabe que ele perdeu a vaga ou deixou de correr porque ele teve uma performance muito fraca na McLaren nos últimos 2 anos contra o Lando, mas ele fez uma estreia na Hungria impressionante. Em Spa ele performou o que eu imaginaria. Realmente, na primeira corrida dele
Foi impressionante assim, né? Foi melhor do que eu imaginava, bem melhor. Mas na prova de Spa já foi mais ou menos o que para mim seria o normal, o que eu esperava dele. C+. Eu acho que C+, pela estreia dele na Hungria. Mas daí, em Spa, todo mundo esperava, inclusive a gente, né? Esperava muito mais dele e daí não foi aquilo lá, por um motivo ou outro, acabou não sendo. Inclusive, se você comparar o ritmo de prova do Tsunoda lá em Spa, foi bem mais forte que o dele. Ok, ele não tinha track position, porque ele estava preso atrás de alguns carros, mas a classificação atrapalhou o Tsunoda, ele, que largou atrás. Que largou atrás, mas também porque ele tomou um pênalti, né? Porque ele passou lá da linha branca, amarela, então ele passou com as 4 rodas, ele tinha tomado um pênalti lá na volta rápida dele, mas mesmo assim, isso daí faz parte do jogo, né? Vou trocar um pouco a ordem aqui da pontuação no campeonato, que a gente vai entrar nos pilotos com pontos para tentar fazer alguns encaixes de companheiros de equipes para a gente poder fazer essa análise. Então, por exemplo, agora vou pular o Magnussen aqui, que tem 2 pontos, eu vou pro Tsunoda, que tem 3 pontos. Como que vocês acham? Então... Eu vou botar o Tsunoda como um B-. Um B- pro Tsunoda. Um B- pro Tsunoda. Ele melhorou bastante. De novo, é difícil comparar, porque a gente não sabe se tivesse o Gasly naquele lugar ainda, se ele tivesse mais constantemente entre os pontos, como ele já esteve o ano passado, né? Então, assim, ele dá uma impressão que tá um pouquinho melhor, que tá acendido porque, né, o De Vries não fez nada, então ele não tem nenhum companheiro forte. Se tivesse um Max do lado dele, se tivesse um Lando, essas coisas, pode ser que a nota dele seria D. Mas eu vou botar um B- porque ele mostrou ter melhorado um pouco do ano passado, mas, de novo, essa comparação de equipes para equipes sempre vai muito de quem é seu companheiro de equipe. Então, de quem está andando do seu lado no mesmo carro. Então eu vou botar um B- porque pode ser até um C+, talvez, que o Christian vai falar. Vamos lá, o que você acha, Como é que você sabe? Porque eu te conheço. Um C+. Vocês falaram nos bastidores, foi isso? Não, o pior é que a gente nem sabia que a gente ia fazer isso. Um C+, porque ele tá no 3º ano dele de Fórmula 1. Então... Tá mais que o dever de casa dele fazer isso ou melhor, né? Exatamente. Ok, ele tá indo bem. Eu acho que ele tá conseguindo levar o carro que ele tem no limite, mas... Ele não tá fazendo mágica como... Eu acho que a gente viu alguns outros pilotos no passado fazerem mágica com... Tirar leite de pedra. Isso. Eu não acho que ele tá tirando leite de pedra. Mas ele tá andando bem. Tá. Mas... a impressão que eu tenho é que o carro da AlphaTauri, tipo, ele piorou bastante do ano passado para esse. Então, acho que talvez... De novo, é difícil. Se o Gasly estivesse lá... E andando, tipo, em 7º, 8º direto... Então, é difícil essa comparação. Justo. Falar então da Haas agora, com o Kevin Magnussen com 2 pontos e o Nico Hülkenberg com 7 pontos. Falar então primeiro do Kevin Magnussen e do Nico Hülkenberg. Kevin Magnussen. Vamos fazer os dois? Bora. Tá. Kevin, eu vou botar um C. Czinho. Czinho bem... Só lembrar que ele tem 2 pontos, que ele foi 2 vezes 10º. Sim. Então, e o Hulk, E o Hulk eu vou botar um B+. Porque ele estava parado e ele tem impressionado bastante nas classificações. Então, assim, se eu fosse chefe de equipe lá, com certeza eu estaria querendo ficar com ele e provavelmente se tivesse um piloto para testar, já colocando no lugar do Magnussen. E é um duelo que, só para ter um clareamento aqui, um duelo que em corrida está 6-6 entre eles, são 12 provas, teve um abandono cada. O 7º lugar do Hülkenberg é o melhor resultado da equipe e 7 Q3 pro Hülkenberg em classificações. Com certeza o Hülkenberg tá na minha frente para ele. Fácil. Vou colocar um C pro Magnussen, um C- um C-. C- pro Magnussen, já com a experiência que ele tem na Fórmula 1. Com a equipe também. Com a equipe, bem lembrado. Ele correu o quê de Haas? Já estava o quê? Há 3 ou 4 anos? Ele fez 3 anos, aí ficou parado 1 e voltou depois. Foi aquele ano do Mazepin com o Schumacher. Tá. E aí quando deu o rolo do Mazepin, ele voltou no outro ano e tá de novo aqui. Então acho que é o 5º ano dele na Haas. Não foi a Fórmula 3 inglesa dele que foi impressionante? Foi a Fórmula 3 inglesa. Eu acho que foi a Fórmula 3. Ele fez uma base muito forte. Uma base muito forte. Chegou com grandes credenciais. Isso, tanto que ele foi direto para a McLaren. Isso. Quando ele foi direto para a McLaren, a estreia dele na Austrália... Foi pódio. Foi pódio.
A hora que aconteceu tudo aquilo, eu falei, opa... Temos um fenômeno. E temos um daqueles que aparece a cada 10, 20 anos, né? Daí, eu não sei o que aconteceu. Dali pra frente, parece que nunca mais ele conseguiu entrar numa sintonia legal e conseguiu meio que colocar em prática tudo que ele fez naquela primeira corrida, né? Imagina, a estreia na Fórmula 1, você terminar no pódio, tudo bem, eu acho que até foi uma corrida um pouco louca, Sim, né? foi caótica. Mas, mesmo assim... Pista difícil. Pista difícil, na rua, ele poderia ter batido. Nunca tinha andado lá. Mas por que eu tô batendo nessa tecla? Porque quando ele foi pra IMSA, quando ele perdeu a vaga dele na Fórmula 1, eu tava acompanhando toda a corrida. E se eu fosse o dono de uma equipe, sinceramente, eu contrataria ele, mas eu teria ele como segunda opção. Eu teria ele como segundo escalão. Chefe de equipe de IMSA ou de Fórmula 1? Não, de IMSA. Ah, tá. Porque depois de 6 meses, ele não... Me impressionou. Ele estava indo bem, exatamente. Ele estava indo bem, mas o companheiro de equipe, na minha opinião, estava indo bem melhor que ele. Mas sem Ringer. Mas sem querer entrar nesse... Fuja um pouco das nossas notas aqui... Vê se você concorda comigo. Independente da categoria, você pega uma DTM, IMSA, Stock Car. Quando você pega, independente se é um piloto de Fórmula 1, ou pega um Newgarden, na Indy, e você bota eles numa coisa, numa IMSA, numa Stock Car, não é porque o cara é da Fórmula 1, da Fórmula Indy, dessas categorias tops, que o cara vai sentar e andar de igual para melhor. Porque todos os pilotos dessas categorias, da IMSA, da Stock Car, da NASCAR, eles estão muito... Eles estão com a mão do carro. Eles estão muito da corrida, do pneu, do tanto que tem que forçar. Então, assim, pode pegar um próprio Max da vida. Tudo bem, o Max talvez seja um pouco fora da curva, mas mesmo ele, você pega ele e bota uma corrida de Stock Car que seja, ele não vai fazer, não vai, sabe, virar meio segundo mais rápido que todo mundo, entendeu? Concordo em alguns aspectos, porque o Fernando Alonso, quando foi pra lá, ele impressionou. Sim. Não, ele impressionou. No P2, você tá dizendo, quando ele andou em Daytona? Não, ele correu de principal. Não, daí ele correu contra a gente. E ganhou. Você tá falando aquela de Daytona. Ele fez 2 Daytonas. A primeira ele tava de P2. Sim. Tá? Daí vão falar que o BOP não era o mesmo, enfim. Mas o Lando impressionou nessa, não foi? Que eles dividiram o carro? Não, nenhum dos dois impressionaram, pra dizer a verdade. E daí, na segunda, ele impressionou. No carro 10, né? Exatamente, lá no carro 10. Mas ele impressionou. Qual carro que era? Era o carro era o carro do Taylor. Exatamente. Tá. E não era Mas aquele... ele pressionou comparado com os companheiros de equipe dele, ou o carro em geral estava muito bom? Os dois. Tá. Comparado com os companheiros. Então, era isso que eu esperava, de repente, um pouquinho mais do Kevin. O Kevin, sem dúvida nenhuma, ele tem o talento. Lógico que tem, mas em algum lugar, no meio do caminho, parece que soltou um fio de vela. Tá. E ele tá precisando dar uma reengatada de novo. Vamos continuar. E o Hülkenberg, sua nota do Huck? Hülkenberg, um B pelas classificações, mas eu continuo batendo na mesma tecla que eu venho falando, do mesmo jeito que a gente comentou que tem um fio de vela que escapou pro Kevin, tá faltando alguma coisa na hora da corrida mas pro Hülkenberg. Mas eu vou não discordar, mas complementar isso aí. Uma coisa é você ficar fora um tempo e você talvez... Tudo bem, você ainda olha pelo histórico dele todo no passado, não tem nenhum pódio, etc, etc. Porém, ele ficou um tempo parado, né? Uma coisa que é o mais difícil é a velocidade pura ele tem. Às vezes o negócio da corrida é você entender um pouco, voltar... Pode ser que eu esteja falando besteira, mas talvez esse tempo parado, tenha atrapalhado um pouco ele, esse racecraft, né? De saber quanto que tem que abusar, isso, aquilo. Mas a velocidade pura dele, ele tem. Sem dúvida nenhuma. Tanto que uma das corridas que mais me impressionou foi quando a Force India ligou pra ele. Sim, em Silverstone. Em Silverstone, exatamente. Ligaram pra ele na quinta noite, ele chegou lá sexta de madrugada. E classificou entre os 10. Não, classificou em terceiro. Em terceiro. Então, assim, mas... Fazia o quê? 6 meses que ele tava parado. Mas você não acha que... O que é mais difícil? Vamos supor, o cara que tá parado vem... O cara é um bom racecraft, o cara é bom na corrida, mas toma na classificação, ou ser o contrário? Tipo assim, qual que é mais fácil mais fácil você, tipo assim, velocidade quando você não tem, igual o Ricciardo, por exemplo,
é muito mais difícil você recuperar aquela velocidade do que você já tem velocidade, só que na corrida talvez uma somatória de coisas. Ele não sabe gerenciar os pneus direito, ou ele tá sendo muito cauteloso, ou sei lá quais são os motivos que ele não tem sido rápido na corrida. O próprio carro também, que nem a Ferrari, que tem aquele problema de degradação de pneu. Tô falando dele comparado com o companheiro de equipe então, dele. mas às vezes o ritmo da Haas de prova faz que o cara despenque de 6º para 12º, entendeu? Sim, mas na classificação claramente ele é muito bom. Então, assim, alguma coisa ele tem que... Lógico, o carro deles com tanque cheio, comparado com os carros de ponta, deve ser muito pior, né? Uma coisa que a gente já conversou sobre isso. A Red Bull trabalha com carro tanque cheio, vazio, de qualquer jeito, o carro funciona muito bem. Os carros mais lentos, eles talvez tenham uma hora, sei lá, um momento ali com pouco combustível, isso aquilo, o carro funciona muito bem, mas a janela de funcionamento deles, aerodinâmico, isso, aquilo, é muito menor do que das equipes boas que conseguem funcionar por mais tempo em qualquer tipo de situação, né? Mas, anyway, eu acho que a situação do Hülkenberg é muito mais fácil de arrumar do que a do Kevin. Kevin não tem velocidade, não mostrou hora nenhuma. Na corrida ele vai bem? Vai. Mas eu acho muito mais fácil a gente arrumar a situação do Nico Hülkenberg do que a do Kevin. Que a do Nico é só descobrir o que é na corrida, eles como equipe que não tá deixando ele ser rápido. Mas a velocidade ele já tem, que na minha opinião é o mais difícil ter. Concordo com você no quesito velocidade, sem dúvida ele tem, talvez até um pouco de sobra, né? Para dar uma volta. Só que eu não concordo do racecraft, né? Porque são muitas coisas envolvidas. Consumo de pneu, guiar de uma maneira defensiva, ao mesmo tempo guiar de uma maneira ofensiva, né? E você tentar acertar o carro da melhor maneira possível para ele durar a prova inteira. Então, eu acho que tem mais variáveis envolvidas em você ser um ótimo piloto de corrida do que variáveis envolvidas em você ser um ótimo piloto para classificar. Classificar é velocidade pura. É você sentar no carro. Se você conseguir sustentar um carro neutro, né? Um carro neutro, todo mundo sabe que é um carro rápido. Se você conseguir guiar um carro que seja extremamente neutro, você vai acabar sendo rápido. Só que provavelmente na segunda volta vai acabar o teu pneu traseiro. Então eu vou continuar mais ou menos com a mesma opinião. Eu acho que ele é um excelente classificador, mas está faltando na corrida. Boa. Próxima dupla de pilotos aqui da Alfa Romeo. O Zhou Guanyu contra o Valtteri Bottas. O Zhou tem 4 pontos, o Bottas tem 5 pontos, e em corridas 8-4 pro Bottas. 6C pros dois. 6C. Exatamente. O Bottas, eu esperava mais dele, mas ele não tá parecendo, tá muito além do como é que chama? O Zhou Guanyu. Zhou Guanyu, enfim. Ele não tem feito nada demais, né? O Zhou Guanyu é um piloto que traz patrocínios grandes da China, tá lá comercialmente, grande motivo que ele tá lá é isso, mas e o Bottas recebendo um salário bom para estar lá. Eu não vejo os resultados deles justificando esse salário dele comparado com o piloto que tá trazendo um patrocínio e tá andando de igual a igual para ele. Então, para mim, são 2 Cs. Inclusive, a notícia que saiu essa semana, de acordo com um jornalista português, Luiz Vasconcelos, o Carlos Sainz assinou um pré-contrato com o grupo, né, que vai gerir a Alfa Romeo, porque a Alfa Romeo, Sauber, a Alfa deve ir para a Haas na próxima temporada como uma patrocinadora ali. A Sauber vai fazer 2 anos de transição, 24 e 25, para virar equipe Audi em 26. E o Carlos Sainz, que hoje está na Ferrari, assinou um pré-contrato para ser o piloto dessa transição em 25 e ser o Audi em 26. Então, casa exatamente com o final do contrato do Valtteri Bottas. Então, pode ser até uma troca. Não sei se vão querer manter o Bottas também nesse processo ou não, mas a notícia que saiu é que o Sainz já deve ir para Sauber, Audi em 25, a gente até pode falar um pouco sobre isso na hora que a gente for analisar o Sainz. Suas notas para Zhou Guanyu e Valtteri Bottas. C mais pro China, C menos pro Bottas. Finlândia. Eu acho que o Zhou melhorou do ano passado para esse ano. Talvez ele não tenha melhorado o suficiente para impressionar. Agora, a gente sempre tem que lembrar que é difícil
você impressionar num carro ruim. Tá. Mas então, quando você consegue, ou um carro mediano, quando você consegue impressionar no carro mediano, é que, realmente ele deve ter alguma coisa de especial. E o Bottas, eu não sei se ele perdeu a motivação, mas a gente pôde ver uma diferença bem grande no Bottas do começo da temporada passada pro Bottas como um todo nesta temporada. Parece que ele sabe que ele tá meio que com seus dias contados na Fórmula 1, então ele tá lá batendo o cartão, recebendo o dinheiro dele no final do mês e a vida que segue. Vida que segue. Falando em vida que segue, tá gostando do nosso bate-papo? Pode deixar o like no vídeo aqui, se inscrever, compartilhar e, claro, colocar as suas notas. Também quero saber, a gente lê os comentários aqui, eu costumo ler quase todos os comentários ali. Se você vê um Paddock Online curtindo lá no YouTube, sou eu que curti o seu comentário. O álbum, ele destoa bastante do Sargent. Então vamos fazer o álbum meio separado aqui. Como que vocês estão analisando o Alexander Albon com 11 pontos até agora na temporada? Com a Williams, 10-2 em relação ao Sargent, sendo que esses dois foram 2 abandonos do Albon. Eu vou dar um B+ pra ele. B+. Boa. Eu acho que, de novo, ele tem um companheiro muito jovem, não tem impressionado tanto. E a Williams, sabe? Todo mundo acha que a Williams é um carro muito lento, mas ela vira e mexe, tá rápido. E quando o Russell tava lá, o Russell sempre fazia alguma coisa, né? Ele teve um pódio em Spa, tudo bem, uma corrida que foi muito curta. Sim. Teve alguns resultados que impressionaram, por isso que ele foi pra Mercedes. Então, o comparativo do Albon é quase os resultados do Russell, né? Não é nem olhando pro Logan. Então, ele tá indo bem, mas, de novo, se tivesse o Max do lado dele, o que o Max estaria fazendo naquele carro, entendeu? É sempre complicado dizer. Então, assim, pra não botar um A, assim, ele tá fazendo um trabalho bom. Ele classifica bem, corre bem, mas é difícil comparar. Então, eu vou botar um B+, que tá fazendo um trabalho sólido, as equipes de ponta tão de olho nele, né? Mas tá indo bem. Christian. B é um trabalho muito bom, muito sólido. Eu acho que o que tá faltando para ele é ter um companheiro de equipe melhor. Porque o companheiro de equipe melhor, com certeza iria puxar o Albon para cima. Como ele tem um companheiro de equipe fraco, eu acho que ele... Tudo bem, é claro que você senta dentro do carro, você faz o teu melhor, só que é uma coisa você fazer o teu melhor, sabendo que você vai bater o teu companheiro de equipe de qualquer jeito, e é outra coisa você entrar dentro do carro com aquele friozinho na barriga, sabendo que, se eu não vier com a faca nos dentes e não conseguir extrair 101% do carro, eu vou tomar couro do meu companheiro de equipe. Tendo dito isso, se ele tivesse um companheiro de equipe melhor, o Albon estaria performando melhor. E não tem nada a ver com ele, não é ele, é o estímulo. É o estímulo, é a situação toda estaria ajudando o Albon a performar melhor. Do mesmo jeito que eu posso dizer que, de repente, se o Leclerc não tivesse o Sainz, tivesse o Logan Sargent do lado dele, talvez o Leclerc não estaria performando exatamente no mesmo nível. Então, tem que ter alguém para estar te empurrando o tempo todo. E eu acho que é isso que está faltando pro Albon. Notícia que veio dos Estados Unidos é que o Williams está interessado também no Palou pro ano que vem. Então, vocês acham que... Sei que foge um pouco do assunto das notas aqui, mas Palou poderia ser esse cara para chegar de maneira competitiva também contra o Albon e elevar esse nível da Williams? Porque realmente a Williams não tem uma dupla de pilotos como dupla forte há muito tempo. Talvez a última mais forte que nós tivemos foi o Russell no estreante com o Kubica quando estava voltando para a Fórmula 1. Se você perguntar para então, mim... Lembra, eram outros pilotos que não... Latifi... Se você perguntar para mim, seria de Sargent num segundo ano ou seria de Palou na estreia, sem dúvida nenhuma, Palou na estreia. Palou na estreia. Palou na estreia, eu acho que ele iria ajudar o grupo todo, consequentemente ajudar o Albon. E você, Nelsinho? Palou também. Palou também? Acho que seria bacana. Com certeza. Eu acho que ia ser uma pedreira pro Palou, hein? Isso é outro problema, e é problema dele. Não é o problema meu, não é seu, não é dele. É o problema do Palou. Quem quer pra Fórmula 1 é ele, não é a gente? Boa. A última da metade aqui. E aí, vou deixar vocês livres aqui, porque é um duelo interessante esse. Pierre Gasly contra Esteban Ocon na tumultuada Alpine.
22 pontos pro Gasly, 35 pontos pro Ocon, 5-4 pro Ocon em corridas, com o pódio em Mônaco. E eu descontei aqui, 5-4, tá, tem 9 provas, eu descontei porque tiveram 3 abandonos duplos. Então eu descontei os abandonos. Teve o pódio do Gasly na sprint em Spa também. Teve o pódio do Gasly na sprint em Spa, sim. Eu vou dar um B- pro Gasly e um B+ pro Ocon. Eu esperava um pouco mais do Gasly, mas eu não sabia que ia ser tão acirrada essa disputa entre eles aí. Acho que os dois estão indo bem. Mas é difícil, assim. Com certeza são 2 pilotos muito bons, né? Porque o Alonso estava do lado do Ocon e o gap não era tão grande igual tá hoje em dia contra o filho do dono, né? O Stroll. Não, então acho que um B-, um B+. Os dois estão indo bem, mas... Acho que nem tem gap hoje em dia, né? Acaba praticamente tudo sendo feito pro Alonso lá na Aston, né? Inclusive até em algumas situações de corrida você vê que o filho do dono deixa ele passar, mas com uma tranquilidade. Diferente disso que você acabou de comentar. O ano passado, quando tava Ocon e Alonso, tinha uma disputa. Sim. Hoje em dia, nem tem disputa. Na Aston. Na Aston. Mas Então eu vou dar um B- e um B+. B- e B+. Eu vou de BB, também acho que os dois estão guiando muito bem e só não estão melhores por causa de toda a bagunça política que está acontecendo lá na Alpine. E não é porque o que aconteceu em Spa. O que aconteceu em Spa, eles mandarem todo mundo embora, não acontece do dia para a noite aquilo lá. Não é que quarta-feira chegou alguém e falou: a partir de amanhã vai meia dúzia, sei lá, das pessoas embora. Não é isso. Aquilo é uma consequência de algumas coisas que já não estavam funcionando desde o começo do ano. Então vai indo de corrida em corrida, vamos tentar a próxima corrida, dar uma segunda chance e tudo. E é claro que chegou uma hora que essa bolha estourou. Então eu acho que se a Alpine em si tivesse um ambiente mais favorável de trabalho, estaria ajudando os dois pilotos. Essa daí fica bem difícil para você poder julgar com muita clareza, né, como é que os dois pilotos estão indo, mas a performance pura dos dois eu acho bem aceitável e muito boa também. Tá aí, chegamos então praticamente na metade do pelotão, vamos seguir agora. Agora vou inverter, perguntar primeiro pro Christian, depois pro Nelsinho. Vamos de McLaren. Oscar Piastri, 34 pontos e Lando Norris, 69 pontos. Depois de um início bem tumultuado, a McLaren conseguiu emergir ali nessa segunda metade de primeira metade da temporada. Nota do Piastri e nota do... Eu vou escrever o meu aqui, depois a gente vê. Tá. eu vou de B+ pro Piastri. Eu também vou de B+ pro Lando. E o Lando só por causa da última corrida em Spa. De Spa. De Spa. Não sei, ele não encaixou direito. Eu não sei se ele começou a dar uma desmontada porque o Piastri começou a andar. Mas sem dúvida nenhuma, 2 grandes pilotos, 2 grandes duplas, e estaria contratando eles se eu fosse dono de equipe no ato. Mas faltou alguma coisa pro Lando para ele ser aquele A. Então B+ pro Lando e B+ pro Piastri pelo histórico, né? Ficou fora da Fórmula 1, chegou na Fórmula 1, tá do lado do Lando, né? Uma casca grossa, né? E tá começando a bater de frente com ele. Isso daí é bem impressionante. Olha, destoamos agora aqui. É a primeira vez que a gente discorda. Eu ia dar A+ pros dois. A+ pros dois? Eu acho que... Não, tudo bem, mas A+ para B+... Não, é diferente. Não é A+ para D ou A+ para C. Daí a gente estaria... É que a primeira que vocês... não trocou o sinal do mais pro menos ou sem sinal. Essa foi uma... Não, eu digo A... É de 8 para 10. Então, peraí. Antes de você falar, eu só esqueci de um pequeno detalhe, tá? Eu acho que um dos motivos que você tá dando A+ é por tudo que a McLaren fez do começo do ano até agora. Então, isso também mentalmente, para motivar o piloto, imagina, no começo do ano eles eram quase piores que a Williams, né? Os caras estavam perguntando pro Piastri se ele se arrependeu de sair da Alpine ou não. Exatamente. Então,
Eu acho que por causa disso, e na hora de eu dar as notas, eu tinha esquecido um pouco desse detalhe, sinceramente, e eu só olhei as últimas 4 corridas, quando a McLaren deu aquela acendida. Então, e isso daí é um ponto importante que eu talvez tenha esquecido. Eu acho que da questão do Piastri, dele ter ficado um ano parado, ele fez só um ano de Fórmula 2, ficou um ano parado. Um ano de Fórmula 3, um ano de Fórmula 2 e ficou parado. Um ano parado, volta, tá numa McLaren, uma das equipes, uma das maiores que tem, contra, como o Chris diz, um casca grossa, e tá andando de igual para igual, entendeu? E isso me impressiona muito. Independente de estar metade dos pontos, a gente sabe que muitas corridas ele não tinha o upgrade que o Lando tinha, então, muitos parabéns. E Lando, realmente, né, ele tá fazendo um pouquinho igual o Max, aquela sensação de tirar leite de pedra, né, classificando muito bem, largando, passando o Max na largada, lógico, não sustentando isso porque os carros não são iguais. Então, assim, os dois pilotos muito bons. Uma pergunta legal pro Chris agora. Dupla, se você tivesse uma equipe, você tinha que pegar a dupla Piastri, Lando ou Ocon e Gasly. Boa, hein? Essa é boa. Boa, hein? Você em casa também tá convocado pra essa aqui nos comentários. Tem que responder agora, sem pensar. Sim. Tá todo mundo esperando, ouvindo no carro, em casa. Em casa, todo mundo tá esperando você. Pra hoje. Tem gente falando, o farol vai abrir, eu quero saber. Lando... Não, é a dupla. Ah, a dupla? A dupla. Dupla pronta. Para correr numa equipe francesa ou numa equipe inglesa? Ai, começou. Não, Fittipaldi Racing. Eu acho que eu iria de Lando Piastri. Aí. Também. Pronto. Lando. E você? Bom, ó, Também. Por quê? Não, calma, por quê? Não, rapidamente resumindo. Eu acho que os dois têm alguma estrela ali deles, entendeu? O Ocon e o Gasly... Já estão há bastante tempo na Fórmula 1. Bastante tempo. Lógico, essas coisas, de novo, né? Todo mundo tem que entender. Você tem que estar no lugar certo e na hora certa para essa estrela brilhar para você. Mas eu acho, pelo histórico que a gente acabou de falar do Piastri, de ter tido tão pouca experiência e tá andando tão bem, tão rápido, e o Lando também de ter destruído o Ricciardo. Quem mais que ele destruiu? Só foi ele que ele pegou de Sainz. O Sainz ele andou na frente? Primeiro ano. Foi o primeiro ano dos dois ali e ficou pau a pau. Então, assim, de novo... Com vantagem pro Sainz. Eu acho que... era o primeiro ano do Lando. Foi o primeiro ano do Lando. E ele andou igual pro... Mas, enfim, eu acho que os dois... Ali, entre os dois, é mais fácil ter um campeão mundial do que entre o Ocon e o Gasly. Nos próximos 10 anos, vai. Eu acho que essa colocação, essa última foi bem interessante. Entre os dois é mais fácil ter um campeão mundial entre Piastri e Lando do que os dois franceses. Também concordo. Podia apimentar e falar que do outro lado tem 2 vitórias contra nenhuma do outro, mas... Mas tudo bem. Mas estão na Fórmula 1 há 5 anos já. Também. Bora. Christian Fittipaldi, agora Aston Martin pra você aqui, Lance Stroll e Fernando Alonso. Tá 11-1 pro Alonso, tá? E 149-47 em pontos. Essa eu pago, eu boto R$50 na mesa agora, sem a gente discordar. Vou escrever o meu aqui. Tá bom. Vamos lá, primeira nota do Stroll, depois a nota do Dom Fernando de las Asturias. D. Tirou a nota aqui mesmo. D pro Stroll. Opa, que susto. Não. E A pro Alonso. Ixi, eu perdi R$50. É mesmo? Eu botei F pro Stroll e A pro Alonso. F pro Stroll? F- você ainda colocou aqui. Cara, o Stroll não fez nada esse ano comparado com o Alonso. Nada. Acho que até menos que o ano passado, você não concorda? Eu vou ter que cornetar vocês agora. Não, ó. O início de ano do Stroll foi bom. A primeira prova que ele saiu todo estourado, com o braço. Então, mas a gente tá levando isso em consideração, porque ele chegou quebrado daquele acidente. Mas pro cara tomar um F, assim, F, sei lá, o cara sai F ele já teria tomado a primeira corrida. Por que o cara vai andar de motocross? Ou sei lá o que ele foi fazer? Bicicleta. Pra chegar... Quem nunca cai de bicicleta, né, Christian? É igual o Montoya aquela vez na Fórmula 1. Não foi motocross, foi bicicleta. Jogando tênis. E outra, você não vai andar de bicicleta num lugar perigoso uma semana antes da corrida, né? Então, assim, só porque ele é o dono da equipe, ele faz o que ele quiser. Então, eu já teria tomado uma... Então, você deu D pro... Você falou D pro...
Ele falou D pro... D, I, A e A, né? Não, D e A. Não, o F, vocês, desculpa. Eu sou só o âncora aqui, mas... Não, tá bom. Comecinho do ano do Stroll foi bom. Não, é D ou F. Hã? C não é um C. Não, tudo bem. Pode não ser um... Mas F, você foi pesado. Assim, não quero, né? É porque, cara, o Alonso fez... Tem um episódio que a gente elogiou uma ultrapassagem do Stroll por fora no Sainz. Tudo bem, mas o carro dele era pra estar no pódio em toda a corrida quase igual ao Alonso, entendeu? E ele não ameaçou nenhuma vez. As classificações do Alonso... Vamos lembrar que o Alonso, da minha época, isso foi 15 anos. Ele tá com 40 e poucos anos. 42, né? Ele não tem aquela garra. Ele vai ter a garra, mas com a idade você perde um pouco de reflexo, você perde um pouco das coisas. Então imagina se pegar ele de 15 anos atrás, quando ele é meu companheiro, botar esse agora. Ele estaria batendo roda com o Max, talvez, entendeu? Enfim, tô exagerando, mas, né? Então, assim, o Stroll com um carro bom, ele devia estar andando mais pra frente. Ainda mais no começo do ano, que o carro claramente estava bom, ele devia estar andando com facilidade, nem que sejam 3 décimos atrás do Alonso, mas, poxa... Tipo, ser quarto lugar enquanto o Alonso era segundo. Né? Mas ele tava um pouco mais atrás, então... E outra, é um piloto que corre sem... O problema é que 90% dos pilotos lá correm, né? Ele não corre pensando no contrato, pensando no dinheiro para botar o pão na mesa no outro dia, para pagar as contas da família, ou para, enfim, para sobreviver. Ele tá pensando nos R$50 ou não? Ele tá pensando em nada disso. Para ele andar lá é igual a gente ir pra granja brincar, entendeu? Não que seja uma brincadeira para ele, mas a equipe é dele. Então, assim, você tira todos esses fatores, pega o Nick De Vries. O que acabou com a chance da Fórmula 1 dele foi a cabeça. E isso acontece até comigo também, né? Do lado do Alonso, na Renault, foi muito difícil, né? Então, você tira esse fator psicológico, né? De muitos deles, o cara fica 2, 3 décimos mais rápido e assim, no estalo de dedos, entendeu? A equipe é sua, vai lá, faz o que você quiser, não tem pressão nenhuma. Se você ganhar, não ganhar, isso, aquilo. Então, isso é uma coisa que alguns pilotos conseguem tirar. Max, Alonso, Hamilton, Lando, vários caras. Por isso que eles têm aí esse gap a mais, entendeu? Na frente de todo mundo. O Stroll não tem isso. Ele não senta no carro com aquele friozinho na barriga. Cara, vou ter que bater o meu companheiro de equipe hoje. Não tem isso, entendeu? Ele, sabe, posso estar falando errado, eu não conheço ele, pode ser que é um cara que, poxa, aquele sonho em vencer isso, aquilo, ele fica com aquele negócio e tal. Mas, sabe, eu sei como é que é, porque eu já tive equipe de Fórmula 3, mas mesmo assim, na época, eu queria vencer porque eu queria chegar na Fórmula 1. Eu sabia que se eu não vencesse, meu pai não ia continuar ajudando. A gente não, sabe, e também se eu não vencesse, eu não ia ter uma equipe de Fórmula 1 que ele me ia contratar. Então... Mas o Stroll já comprou 2 equipes de Fórmula 1. Então, assim, e se tiver que comprar a terceira, ele vai comprar uma terceira, entendeu? No futuro. Enfim, por isso que eu dou uma nota F pra ele, porque ele não tem nada, não tem nenhuma barreira na frente dele, a não ser ter que acelerar. E o A do Alonso é justificável. A idade dele e a constância e tudo que ele fez esse ano... Só não é A mais porque não ganhou uma corrida. Porque se tivesse vencido uma corrida, teria sido A mais, no meu ponto de vista. E para complementar tudo isso, eu ainda acho que o Stroll, do lado do Alonso, ele acabou se entregando muito mais. Então, ele enxerga pro Alonso como um mini deus, né? E, ok, é tudo feito para ele, eu vou fazer tudo para ele. Então, eu acho que ele até perdeu um pouco aquela combatividade necessária que você tem que ter como piloto. Eu acho que ele estava performando melhor nas outras temporadas do que ele está hoje em dia do lado do Alonso. O Alonso deu uma apagada nele, ainda ao invés, deveria ser exatamente o contrário. Ao invés de acender o cara, o Alonso ainda apagou ele mais ainda. É interessante você falar isso, porque esse é o primeiro ano do Alonso na Aston, né? Se eu tivesse que dar notas o ano passado na Aston, que era o Vettel e o Stroll, eu teria dado mais ou menos, bem resumindo um pouco ano passado, teria dado um C- pro Vettel e um B, talvez um B+ pro Stroll. Tudo isso porque eu sou companheiro de equipe. Aí você bota um monstro do Alonso, monstro no bom sentido, né?
Um cara que tá com a faca nos dentes, ele vai atacar, ele gosta, ele quer, e o cara tá com toda a energia do mundo pra correr. E sumiu o Stroll, entendeu? Então, assim, vai muito... Essa coisa da Fórmula 1 é muito complicado, porque vai muito da equipe que você vai no ano, comparado com o seu companheiro de equipe. Tudo isso muda a sua carreira na Fórmula 1. Restam mais 3 equipes. Vamos lá. Ferrari. Vamos tentar resumir, né? Que tá longo esse negócio. Ficou longo aqui. Os caras gastaram mais tempo falando do Stroll do que, sei lá, vamos falar do Max. O Max a gente não vai nem falar, né? Sainz 92 pontos, Leclerc 99, 7-5 pro Leclerc, sendo que ele virou nas últimas corridas esse placar, que o Sainz estava bem mais na frente em termos de provas e de pontos. Nota de Sainz e nota de Leclerc. Christian Fittipaldi. Acho que B, mas agora eu não sei o quanto disso que ficou faltando é culpa da Ferrari e o quanto é culpa dos pilotos. Isso daí a gente nunca vai ficar sabendo. A gente nunca vai saber. O Leclerc claramente tem a velocidade em cima do Sainz, mas o Sainz tem algumas situações, né? Situações de corrida que ele me surpreende bastante. De novo, a gente está sentado aqui analisando, é fácil a gente ter uma opinião do lado de fora, mas eu sei que é muito mais complicado lá dentro, mas não sei o que é, ficou faltando alguma coisa. Por isso também vai em linha com aqueles rumores que a gente já está ouvindo, né? A gente não está ouvindo, de repente, o Sainz indo para outra equipe grande, a gente não está ouvindo o Sainz indo ou continuando na Ferrari. O Leclerc, hoje em dia, ele tem muito mais opção do que o Sainz tem. Uma delas, inclusive, é reassinar com a Ferrari. O Sainz, tudo aquilo que a gente está escutando é o programa da Audi. E o quanto bom vai ser esse programa da Audi? A última vez que a Toyota entrou na Fórmula 1, que era provavelmente a equipe que mais gastava ou muito próximo daquilo, foi bom, foi ok, mano. Não, foi um fracasso. Ok. Em termos de desempenho. Tudo bem, mas... Comparado com o que gastaram. Comparado com o que gastava, eu concordo. Tiveram alguns momentos que eles andavam bem entre pódios. Pódios, entre os 4, 5 primeiros, 6 primeiros, mas foi ok comparado com aquilo que gastava. Então, o Sainz, a partir do momento que ele for para a Audi, eu não sei o quanto que ele, de repente, vai estar enterrando a carreira dele lá na Audi. Mas ficou faltando alguma coisa para os dois. Nelsinho deu um B- e B, é isso? B&B. B&B. B&B, sem querer aumentar muito, nenhum dos dois fez nada demais. A única coisa que eu preciso complementar do Christian é que se bota eles num carro vencedor, o Leclerc vai ganhar o campeonato. Né? Um carro que vai ser rápido andando na frente. Quando os carros estão rápidos, tão bons, é o Leclerc. Quando o carro está no meio do pelotão ali, eles estão de igual para igual. Talvez o Sainz tenha mostrado um pouco mais de resultado, mas no dia que for realmente, estiverem preparados para ganhar um campeonato do mundo, vai ser o Leclerc. Vai ser o Leclerc. Mercedes, e aí tem uma certa surpresa. Não só no número de pontos, que é bem maior ali, são praticamente 50 pontos de vantagem, que o Russell tem 99 e o Hamilton 148. Mas em corridas, 9-3 pro Lewis. 9-3 pro Hamilton. Suas notas, Christian. Primeiro Russell, depois Hamilton. Primeiro Russell. Notas do Russell e depois a nota do Hamilton. B- pro Russell. B- para o Russell. Você que está no áudio, esse silêncio que está tendo, é o Christian pensando. A- pro Hamilton. A- para Hamilton. Uma explicação? B- que o Russell, sendo a segunda temporada dele na Mercedes, eu acho que não só eu, mas todo mundo esperava muito mais. Sim. E não tá encaixando, por um motivo ou outro. Ele foi o único que ganhou corrida dentro da equipe na temporada passada. Foi o primeiro ano que o Hamilton não ganhou. Sim. A primeira temporada dele desde quando ele entrou na Fórmula 1. 2007. Então, que ele não ganhou um grande prêmio. O Hamilton, ele deu uma acendida de novo esse ano. Eu não sei se ele tomou um puxão de orelha lá do Toto, mas ele tá extraindo muito mais leite de pedra esse ano comparado com o Russell do que ele estava, na minha opinião, lá no ano passado. Eu acho que o Russell chegou ano passado do jeito que ele chegou, meio que deu uma baqueada lá no Hamilton, mas o Hamilton sendo
Você não é, já falei isso 30 vezes, 7 vezes campeão do mundo ao troco de nada, ele deu uma acendida de novo. Então, eu acho que hoje em dia ele tá limitado pelo carro dele. Vou dar um B+ pro Hamilton, um C- pro Russell. Foi exatamente o que você falou. Acho que o Hamilton demonstrou realmente as últimas corridas. Ele tem sido realmente o que o histórico dele, né, de 7 vezes campeão do mundo, ele tem demonstrado isso. Eu achei o começo da temporada um pouco mais fraco dele, né? E o Russell, realmente, comparado com o ano passado, esse ano ele tá performando menos que o ano passado. Então, o ano passado, eu esperava que o segundo ano dele na Mercedes teria sido eu falei, o ano passado, primeiro ano dele, o cara já ganhou corrida, fez mais pontos que o Hamilton até o final do ano. O cara realmente tá chegando. E aí o segundo ano, esse ano, que a equipe tá sofrendo um pouco mais, realmente não sei o que aconteceu. Não sei se realmente eu fiquei, não vou dizer decepcionado, mas eu esperava mais do Russell esse ano, né? Porque o ano passado ele andou muito melhor, eu achei, do que esse ano. Então, Hamilton realmente tem acordado, as últimas corridas tem andado claramente, no meio de trânsito e situações, ele tem aproveitado muito mais o potencial do carro do que o Russell. Você falou que você tá achando que a Mercedes tá sofrendo menos esse ano, você falou? Aliás, sofrendo mais esse ano do que no ano passado, você achou? Que eu me lembro, não sei. Você acha que esse ano tá tipo... Acho que esse ano pelo menos são mais próximos do que começaram o ano passado. Que tem mudado muito de corrida pra corrida, Sim. né? Então, enfim. Os pacotões têm... Eles estão com 2 pódios só esse ano? O Hamilton tem... Acho que agora são 2 pódios, me pegou agora. Mas enfim. A posição deles... Enfim, eu acho que é isso aí. Um A-, um B+ pro Hamilton e B- C pro Russell, que realmente não tá fazendo o que a gente esperava dele depois do ano muito bom que ele teve ano passado. Última equipe aqui, Vamos só lá. confirmar os pódios. Não, tem vários pódios aqui. O Hamilton tem 1, 2, 3, 4 pódios. E o Russell, nenhum? E o Russell, 1. Tá. Na Espanha. Foi um duplo pódio da Mercedes, segundo e terceiro. Pérez e Max Verstappen. Max. 10-2 em corrida pro Max. 10-2 em corrida pro... Max A, Pérez D. Pérez D. Vamos começar pelo Pérez. E não pela qualidade do piloto. É só pelo fato que ele não está entregando tudo aquilo que estavam esperando dele. Agora, você vai falar que, por exemplo, eu falei D pro Logan Sargent. Você vai colocar Pérez no mesmo nível do Logan Sargent? É óbvio que não. Não tem nem um começo de comparação aqui. Só que eu acho que todo mundo estava esperando muito mais do Pérez, inclusive ele. E um piloto que tem um carro que definitivamente é o carro mais forte do grid, ele não pode ficar 5 classificações de fora do Q3. Sim. Não pode. Isso daí é inadmissível. Talvez você possa ficar uma classificação porque você deu azar numa situação de chove, seca, ou de repente até quebrou teu carro. Mas ele ficou 5 classificações fora do Q3, sendo que das 5, eu não lembro realmente quantas foram culpa da equipe ou falha mecânica do carro. Ou erro dele. Então, ele bate. Eu acho que foi quase tudo erro dele, que ele ficou de fora. Então, acho que uma foi na contra-equipe e as outras Exatamente. Então, por isso, ele tá com ele tá com uma temporada muito fraca até agora. E o Max, eu só não vou de A+ pro Max, porque ele perdeu aquelas 2 corridas lá no começo do ano. Se não fosse por causa disso, definitivamente A+ pro Max. Daí você vai me perguntar, então o Alonso ganhou um A e o Max também ganhou um A? Os dois ganharam A, só que no contexto, os dois estão em situações diferentes e vamos olhar para a idade do Max e vamos olhar para a idade do Alonso. Foi por isso que eu dei A pro Alonso e A pro Max. Esses Q3 do Sérgio Pérez me lembrou uma entrevista do Jorge Jesus uma vez, que teve várias contusões no Flamengo e ele disse, 1, tudo bem, 2, ok. Agora 5, Sérgio Pérez, 1 Q3 fora, ok. 2, tudo bem. Agora 5 seguidos, não dá pro Checo Pérez.
Checo Pérez e Max Verstappen. A mais, C menos. A mais e C menos. É. Estouraram aqui também. Acho que Pelo menos no Pérez. Checo fez 2 corridas boas, que deu mas também, em compensação, fez muitas corridas ruins, ou classificações ruins, especialmente ultimamente. E o Max, todas as situações de seco, molhado, spa, ele tem destruído todo mundo. Então, as corridas que ele não ganhou, posso estar errado, mas foi porque largou atrás e ficou em segundo, alguma coisa assim. Acho que ele chegou a todas as corridas em primeiro ou segundo, né? Até agora, então. Então, assim, foram corridas que ele teve que largar lá atrás por algum problema mecânico. Incluindo sprints. Então, vou odiar mais, porque realmente... Ele não perde, ele não sobe no lugar mais alto do pódio, me corrija se eu estiver errado, eu acho que desde o dia 30 de maio ou 30 de abril. Eu acho que é 30 de abril. Foi a quarta corrida, né? Que foi quando... Foi desde o Azerbaijão. Agora, que foi quando? Que foi final de abril. Qual que eu falei? Azerbaijão? 30 de abril, isso. Então, desde o dia 30 de abril, ninguém, fora Max Verstappen, vence qualquer tipo de competição, fora a classificação, na Fórmula 1. Exato. Sendo prova sprint ou a feature race. Resumão para você, fã da velocidade. A Fórmula 1 volta no dia 27 de agosto com o Grande Prêmio da Holanda. Vencendo a prova mais uma, o Max Verstappen empata com o Vettel com 9 vitórias seguidas numa mesma temporada de Fórmula 1. Esse é o recorde que será batido ou não. Saberemos só no final do mês de agosto pelo Max Verstappen. Essas foram as nossas notas. Você, claro, em casa pode participar, comentar, cornetar. Fica à vontade aqui com o nosso espaço. Aproveitar então agora também fazer o nosso momento Pit Stop. Momento Pit Stop de hoje, fã da velocidade. Vamos falar sobre velocidade, claro, mas velocidade fora da estrada. Velocidade off-road aqui. Estamos nos aproximando dos Sertões 2023. O Nelsinho vai competir na categoria UTV. O Christian Fittipaldi teve na semana passada, e em breve vocês vão ver aqui no Pelas Pistas, uma experiência com um carro de rally. Então, vamos começar aqui. Como que é fazer essa transição de asfalto? Como que vocês sentiram, né? O Christian uma vez apenas mais próximo, o Nelsinho já há alguns anos de Sertões. Como que é essa diferença? Como que é acelerar na areia, a diferença pro asfalto? Enfim, como são as experiências off-roads de vocês? Eu queria que o Chris falasse primeiro da experiência que ele teve agora, recente, com o Lucas. Eu mandei um texto pro Lucas, né? Lucas Moraes, que é o vencedor dos Sertões nos carros e terceiro do Dakar também. Na geral, né? Na geral. Atrás do Nasser e do Loeb. Então, a gente trocou um texto na noite anterior e daí eu respondi pra ele, animadaço pra amanhã. Estou levando 2 cuecas comigo. E realmente foi isso. Faltou. Não, foi isso que aconteceu. Agora, as coisas que mais me impressionaram, tá? E não tem nenhuma ordem, tá? Andar de Fórmula 1, andar de Indy, andar no carro do Lucas. Uau. Tá nesse patamar. De maneira diferente. Sim, mas dentro tá da nesse sua patamar. realidade. É claro que um carro de Indy, um carro de Fórmula 1, você tá o tempo todo viajando numa velocidade muito mais rápida. Mas me impressionou. Tipo, o que é isso? E um carro de WEC ou IMSA abaixo, são das formas de competições que eu guiei até hoje, as coisas que me impressionaram. Você vai falar, você foi andar no GT da Aston Martin. Ok, é legal, mas não é impressionante. Principalmente comparado com isso. Você foi andar no Porsche GT, é legal. Você foi andar no Stock Car, é legal, é uma competição. Se você me falar, vai correr no turismo brasileiro, que tem 200 cavalos com tração dianteira, uma corrida é uma corrida, sempre vai ser legal. Sim. O carro vai impressionar? Não vai impressionar. Então, o carro de rally impressionou. E detalhadamente, bem rápido, o que copia o chão é fora do comum, o que freia o carro e a margem operacional, porque o carro acaba sendo de uma maneira tão dócil, né, que acaba ajudando o piloto a ter uma janela operacional grande, porque a gente tem que lembrar que na pista você praticamente não vai errar, você toda a volta você está freando no mesmo lugar, você está tangenciando no mesmo lugar. A pista no rally, ela vai constantemente mudando, né? Então tem 10 mil vezes mais variável do que quando você anda num circuito permanente. E você passa uma vez fechado. Só, né? Isso. E
A coisa que eu fiquei um pouquinho desconfortável, que a gente até conversou um pouquinho antes, era o tempo todo andando do lado de árvore, né? Não é um guarda-reio, não é um muro. Acho que o muro eu já acostumei, o guarda-reio eu já acostumei. Agora, árvore o tempo todo, com a barata de lado, então de lado para a direita, de lado para a esquerda. Eu não sei, eu precisaria andar um pouco mais para ficar mais confortável, mas Toyota, obrigado, Lucas, obrigado, todos os outros que também estavam envolvidos nesse projeto, muito obrigado pela oportunidade e toda a sorte do mundo lá nos Sertões, você vai cruzar com ele, né? Então, é isso daí. E em breve toda essa experiência aqui no Pelas Pistas, hein? E aí, Nelsinho? Olha, no começo realmente a dificuldade maior que eu tive foi de fazer a leitura dos terrenos diferentes que a gente vai passando, né? Tem dias que a gente larga nos Sertões, que a gente passa por cascalho, depois vai pra areia, depois sobe montanha, depois vai... Cara, é tanta coisa diferente. E realmente é uma categoria que... Por que tem pilotos mais velhos andando? Não é porque é uma categoria de amadores, é porque é uma categoria que você tem que construir muita experiência para você entender, saber quais são os riscos, quais são os limites que você pode tomar naquele tipo de carro, naquele tipo de pista, né? O custo de você bater numa árvore, cair numa ribanceira, enfim. Então, depende dos trechos que você vai passando, é só experiência, anos e muitos quilômetros de experiência que você vai adquirindo para você entender realmente quais são os riscos que você pode tomar. Então, é uma coisa muito difícil, assim. Você pode ser o melhor piloto do mundo, mas se você não tem experiência, não sabe qual o limite do carro, quanto que você pode tomar de risco, porque aqui, se você tomar um risco um pouco grande, só fura um pneu. Aqui você tomar um risco muito grande, quebra uma suspensão, bate e você tá fora da prova. Então, é uma coisa que, por isso, o Carlos Sainz, né, o pai do Carlos Sainz. Os dois são Carlos Sainz. O pai do piloto da Fórmula 1. Ele é tão bom pela experiência dele, né? Se botar o filho dele pra andar lá, não vai andar igual o pai. Não, mas não vai andar nem próximo. Nem próximo. E o pai também não vai andar nem próximo no carro de Fórmula 1. Então são duas modalidades muito diferentes. Eu acho que o pai não andaria junto com o filho nem próximo pela idade dele. Sim. E o filho pela experiência, porque o rally exige muito isso. Então, eu desde a primeira vez que o Sertões me convidou para fazer essa prova, me apaixonei, porque além de ter que ter essa técnica toda, eu conheci lugares no Brasil, né, por essa prova que eu jamais vou conhecer indo de férias, ou a não ser que eu tire 2 meses do meu ano para pegar um 4x4, uma caminhonete, alguma coisa e ir devagarinho. Bom, e daí você vai fazer o quê? Aqui no... E a gente? Não. Não, você vai largar eu não ia a gente, levar vocês, eu ia com minha esposa, sei lá. Não, mas aí o trabalho aqui, então, o podcast. O podcast. Não, eu ia fazer remotamente, né? Ia ter que pegar um Starlink. Enfim. Então, assim, a prova que me fez conhecer as cidades pequenas, conhecer esses povoados, realmente ver o raiz do Brasil que tem. Então, isso também é uma coisa que, sabe, uma experiência fenomenal, que tenho certeza que o Cris um dia vai fazer isso. Então, mas, falando nisso, eu vou perder o próximo Pelas Pistas, porque eu vou estar em algum lugar lá no Nordeste com o meu TV, né? Então, semana que vem não tá aqui, porque a gente já viaja hoje. A gente viaja hoje pra Petrolina e já começa a movimentação de Sertões. Hoje? Você já tá indo? Largada sexta-feira. Super Prime na sexta-feira. E aí, sábado pra frente, começa já todas as especiais cronometradas. Vai ser legal, então, essa experiência, tanto do Nelsinho quanto do Christian no off-road. Lembrando que o Sertões começa dia 11 agora e vai até o dia 19 de agosto. E também lembrando, claro, do nosso Momento Pit Stop, que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta, fã da velocidade, vamos seguir agora, vamos para os Estados Unidos, vamos para Nashville, a cidade da música, vamos falar sobre o Grande Prêmio de Nashville, mais uma etapa, a 13ª da temporada da Fórmula Indy, que teve, de novo, o Alex Palou nos pontos bem altos no pódio, um Christian Fittipaldi de 3º lugar. O próprio Palou tá resumindo, o que faltou de sorte ano passado tá sobrando esse ano, porque realmente essa não era uma prova pro Palou chegar no pódio não, hein? Ele não deveria falar isso, porque sorte nunca é demais. Ih, olha, zicou, se auto-zicou. Não, eu não tô zicando, mas... Não, ele se auto-zicou.
Sei lá. Eu acho que quando você tá naquele momento que vem sorte atrás de sorte, né, uma atrás da outra, você tem que tentar capitalizar ao máximo e esperar que aquilo vai acontecer pro resto da sua vida, que não vai acontecer pro resto da sua vida. Uma hora ela vai acabar, mas Palou andou bem. Ele teve, que nem você comentou, muita sorte no final da corrida, porque ele não tinha combustível para ir até o final e ele estava economizando muito combustível. Aquele telefone vermelho estava tocando desesperadamente dentro do carro dele. Terminou em terceiro. O Kirkwood fez uma corrida muito boa. Foi quem venceu a prova. Que foi quem venceu a prova. Ele não dominou da mesma maneira que o Newgarden tinha dominado um final de semana antes em Iowa, mas ele me impressionou. Ele fez, ele usou muito a cabeça, foi rápido, controlou a prova inteira. No momento que ele teve que dar o bote, ele foi lá para frente, ficou lá na frente, então ele fez uma ótima corrida. Agora, deve ter mexido com a cabecinha do Grosjean, né? O Grosjean já está um tempão lá, o Kirkwood venceu, inclusive é o único piloto da Andretti que venceu esse ano, né? Já venceu 2 corridas, venceu Long Beach e Nashville. E o Grosjean no começo da corrida estava andando na frente do Kirkwood. E estava num ritmo ótimo. Tanto que eu falei várias vezes na transmissão, eu falei, essa corrida tá bem para os Andrettis, mas também comentando mais, dando ênfase em cima do Grosjean. O Grosjean, à medida que a corrida foi passando, parece que ele foi se apagando um pouquinho. Acho que aquele pit lá também, que derrubou ele um pouco. Aquele pit deve ter dado uma derrubada, não foi um pit suave, então ele caiu, ele estava andando em terceiro, quarto, por aí, ele foi lá para trás, sétimo, oitavo, e daí é claro, quando você vai lá para trás é muito difícil você conseguir recuperar track position que eventualmente ou o piloto tenha perdido ou uma situação de pit. Agora, McLaughlin, que dominou a classificação, né, enfiou 3 décimos em cima de todo mundo, que é uma diferença absurda, né? Sempre foi bem, historicamente. Se você for ver as outras temporadas, ele sempre foi bem lá na pista de Nashville. E infelizmente acabou não dando certo para ele, mas terminou em segundo, uma ótima corrida. Newgarden terminou em quarto, então continua com as suas esperanças de campeonato completamente vivas ainda, só que ele entrou em Nashville 80 pontos atrás. 80 pontos e saiu 84. 84, e tem uma corrida a menos, né? Então, são mais 4. Então ficou mais difícil ainda para ele. Fora isso, o Elinho também fez uma corrida boa. Ele veio lá de trás, terminou entre os 10 primeiros. Não, foi o 11º. Ele perdeu o 10º, ele tava brigando ali com o Power. Não, ele tava em 10º. Não, acabou em 11º. Ah, ele terminou em 10º. Terminou em 11º. Nossa, eu fiz a transmissão ontem e achei... Não, até porque ele passou o Power e tomou depois. Do Power? É. Só que a imagem não mostrou. Tá. Então, a imagem não mostrou, mas eu até mandei parabéns para ele. Não porque o resultado condiz com quem é Hélio Castro Neves, é óbvio que não, mas eu sei como é que é para um piloto. Quando você está passando por um ano difícil e você tem um resultadinho legal que dá uma acendida, ele estava competitivo na corrida dentro daquele pelotão que ele estava andando. Isso... Eu acho que para a motivação dele, para a motivação da equipe, é importante. Agora vamos ver essas últimas 4 corridas, o que vai acontecer. Até só para explicar uma coisa bacana também ali sobre Nashville, foi uma prova bem menos tumultuada que nos últimos anos. Claro que nós tivemos menos, né? 3 bandeiras amarelas, uma vermelha, mas foi aquela quebra de asa do Malucas e aquele engavetamento que a gente teve também ali na hora da relargada, que inclusive o Scott McLaughlin criticou o ponto de relargada, disse que não deveria ser naquele pedaço ali. Isso eu concordo com ele. Tanto que na primeira relargada que teve, me pegou de surpresa. Sim. Porque eu tava esperando que ia todo mundo relargar em outro lugar. E onde eles estavam relargando, não era nenhum ponto de relargada. Era até meio estranho. Então, era uma esquina, literalmente. Eu vou concordar com ele 100%. Eu acho que esse ponto de relargada tem que ser reanalisado para o ano que vem, ainda mais levando em consideração que vai ser a grande final do campeonato da Indy. Então... é óbvio que a gente nunca vai ter uma situação perfeita, né? Sempre vai ter alguma coisinha aqui ou ali, mas tem que estar tudo o mais próximo do perfeito para a Indy poder ter o melhor show possível para fechar o calendário. O Nelsinho sabe até para a experiência dos Estados Unidos de NASCAR dele, você pode definir um campeonato numa relargada, né? Então se você tem um ponto complicado de relargada, começou uma relargada, 2 voltas pro final, 2 caras brigando pelo título e dá um
um enrosco ali. Fórmula 1, 2 anos atrás. Não, mas aí o ponto de relargada era bom. Sim. Era bom. Mas aquela asinha do Malucas, meu, a hora que ele chegou no ponto da freada, faltava um pouquinho. Não, eu acho que ele freou. A hora que ele freou, caiu a asa traseira. Nossa. E ele não rodou. O carro saiu de lado, meu, deu uma balançada para um lado, para o outro, ele conseguiu segurar o carro, não encostou em nada e parou o carro logo na frente. Você falou do Elinho, eu queria destacar o Lundqvist, o Linus que estreou nessa etapa. Como que você viu a prova do estreante? Voltando aos nossos ABC, eu teria dado um A para ele. Tá. Ele classificou em 11º, foi a melhor classificação da Meyer Shank. A segunda melhor. A segunda melhor classificação da temporada da Meyer Shank. Para alguém que nunca tinha classificado num carro de Indy, foi impressionante. E ele só não ganhou um A, vai ganhar um B porque ele bateu o carro. E aí faltou terminar, né? Poderia, para ter sido aquele sonho dourado, né? Classificou perfeito, terminou entre os 10 primeiros, entre os 8 primeiros, que talvez ele poderia ter poderia ter terminado entre os 8 primeiros, como ele acabou tendo aquele encontro com o muro, né? Isso. Daí, mais impressionante. Ele chegou distribuindo cartão de visita para todo mundo. Vamos ver como que vai funcionar essa distribuição de vagas na Meyer Shank para a próxima etapa. Próxima etapa da Fórmula Indy no sábado, tá, galera? No sábado, dia 12, a classificação na sexta-feira, 1h30 da tarde, dia 11, e a corrida sábado, 3 da tarde, cobertura na ESPN 4 no Star Plus. Estarei com o Christian nessa aqui mais uma vez, e claro, com você aí também na hashtag Indy na ESPN. E no próximo Pelas Pistas a gente conversa um pouco mais sobre a Fórmula Indy. Decolando de Nashville, pousando em São Paulo, Nelsinho Piquet, estivemos Não, São Paulo não, lá no Velocitar, né? Que fica no estado de São Paulo. Você tá me pegando agora, hein? Opa, que fica no estado... Você viu isso, Exato. Paulo? É porque não tem nenhum aeroporto então, perto, tá. né? Você consegue sair de Nashville e pousar, talvez Viracopos, pousar, talvez desse de Viracopos pra lá. É São Paulo. Perto. Mas São Paulo, tivemos ali a etapa da Stock Car. O cara tá morando tanto tempo fora que... Esquece, né? Stock Car, 2 provas que nós tivemos. A primeira vitória do Zonta com o Petekoff, primeiro pódio do Petekoff na Stock, os Jimenez terceiro. Na prova 2, Matias Rossi em primeiro, com Casagrande em segundo, Daniel Serra em terceiro. Nelsinho, como que você analisa a Stock Car ali? Foi uma prova tumultuada, hein? Pra ser bem honesto, eu não vi a prova, não vi o replay da prova, então eu tenho a imagem da minha onboard só, da minha cabeça. Pra gente, como equipe, não foi legal. Começou na classificação, nenhum dos carros classificou bem. O meu carro classificou melhor ali da nossa organização, o 17º, os outros foram 20º alguma coisa, até 27º. Então, a gente estava bem confiante para a tomada e por algum motivo, nenhum dos carros acendeu na tomada. Tanto que você tinha ido bem, acho que no primeiro ou segundo treino. Sim, não estava bem. O Felipe liderou o treino antes da classificação. Exatamente. Felipe liderou o treino antes. Eu só não fiquei ali em segundo, terceiro, porque o último setor, as 2 voltas peguei trânsito, mas os 2 primeiros setores eram para estar ali. Então a gente estava bem confiante na tomada. A gente não sabe o que aconteceu e apagou. Esquentou muito do último treino para tomada? Não muito, porque é uma diferença de 1 hora. Então a gente realmente ficou coçando a cabeça. É uma coisa que a gente vai ter que voltar para a oficina e entender. E aí, enfim, classificar atrás na estoque, você complica o seu final de semana, né? Porque são 2 corridas, mas resume só em uma. Então a nossa estratégia era ficar entre os 10 na primeira para depois largar na frente na segunda e disputar um pódio. Tava tudo indo bem, né? Largamos em 17, ficamos em 9º, largamos de segundo, perdi uma posição na largada e vim disputando com Salas, aí no cotovelo, na primeira volta, eu fui botar por dentro, ele freou muito antes e eu não consegui evitar ele, a gente se encostou, os 2 rodaram, então até postei no Instagram, pedi desculpas a ele, enfim, né? Quem bate atrás, obviamente, é o culpado, mas ele me pegou muito desprevenido, eu ia botar por dentro, ia frear bem mais dentro, ele freou muito antes e eu tava na bota dele, não tinha o que fazer. Enfim, os 2 saíram, eu caí para último, recuperei, fiquei em 10º ainda, e aí tomei um penal de 20 segundos, mas enfim, faz parte, mas muitas batidas na segunda prova,
pessoal deve olhar na TV e deve achar, pô, só tem amador correndo nessa prova. Mas assim, tem que lembrar que Velocitar é uma pista que consome muito pneu. A gente, a gente só troca um pneu no pit stop, então os pneus já estão bem desgastados, bem quentes, tem muito pouco grip. Aí, e na segunda corrida, você vem meio que, não vou dizer tudo ou nada, mas quem larga lá atrás na segunda corrida, que já não teve uma primeira corrida boa, ele vem arriscando tudo na segunda. Na primeira corrida, como a primeira corrida ela é ligada na segunda, né? Você não para no box, é uma corrida que só realinha, troca os 10 primeiros e larga de novo. Você tem que tomar cuidado, porque se você bate na primeira, você fica fora da segunda. Você praticamente não marca ponto em nenhuma corrida. Isso é muito grave. Então, as pessoas tendem a tomar um pouco mais de cuidado na primeira, e aí na segunda arriscam muito mais. E aí junta esse fator com pneu quente, desgastado e tudo mais, realmente virou aquela zona de strike. E Velocitar dá uma característica de tá andando mais próximo, né? A pista é um pouco mais estreita, um pouco menor e tudo. Talvez é uma das pistas mais apertada que tem no calendário, né? Se comparado com Brasília, que deve voltar esse ano, Interlagos, Curitiba, quando tinha. Goiânia, são pistas muito maiores. Você não vai ver esse tipo de comportamento, resultado da Stock Car. Enfim, então, de resultado, foi isso. Suas impressões da Stock, Christian? Eu acho que, como você acabou de comentar, teve muitas batidas, né? Até me surpreendeu bastante, né? Por que tem tanta batida. Me lembrou, inclusive, lembra quando a Indy separou, que a gente deixou de ir para Indianápolis? Sim. Eu corri em Indianápolis em 95. A partir de 96 teve aquela briga das duas entidades, né? Champ Car de um lado e a RL do Exatamente. outro. A gente acabou indo para Michigan e daí... Guess what, né? O que aconteceu lá em Michigan? Na volta de apresentação, quando a gente estava vindo para tomar a bandeira verde, todo mundo rodou, porque a temperatura estava muito baixa, né? Mas, ok, era uma corrida de, 500 milhas na frente, então tinha muito tempo, né? E acabou, metade do grid acabou batendo. E no mesmo dia de Indianápolis, a gente tinha acabado de brigar. Então, isso daí não foi legal. Tanto que o Andrew Craig, se não me falha a memória, que era presidente da Champ Car, no briefing seguinte, ele entrou lá no briefing, ele abriu o briefing falando assim, we all looked like a bunch of clowns. Então, ou seja, que o grupo inteiro, né, a gente parecia um bando de palhaços, porque a gente estava indo contra Indianápolis e no fim acabou dando tudo errado. O que eu quero dizer com tudo isso é a quantidade de batida. E como você tinha comentado, parece um bando de amador. E é exatamente o contrário. Sim. De amador não tem nada lá dentro. Eu até acho que o Julianelli deve ter uma dificuldade de conseguir arrumar parceiros novos, né? Porque imagina, você está tentando atrair parceiros novos, daí você convida alguém para ir assistir uma corrida, só tem carro batendo lá? Não, o que é isso? É uma corrida ou é um festival de bate-bate? Eu acho que a gente vira e mexe, a gente fala da CBA, a gente comenta de punições, disso, daquilo, mas os pilotos, na minha opinião, de uma maneira geral, têm que tomar um puxão de orelha também. Certeza. Porque o que está acontecendo é meio que absurdo. Um não para de bater no outro, além do que, quando você volta com o carro batido pro box, você pode ter certeza que teu chefe de equipe não está contente, porque é mais gasto, é mais trabalho, é mais isso, é mais aquilo. Então, eu acho que os pilotos que a experiência deles e o talento de todos em geral não condiz com aquilo que a gente viu no final de semana. Muita batida, mas Zonta ganhou a primeira corrida, resumindo, né? Parabéns pro Zonta. A segunda corrida foi o Rossi, que, se eu não me engano, passou o Fraga na última ou na penúltima volta, que daí colocou ele na situação ótima dele largar em primeiro lá para a segunda corrida. Então, parabéns para ele. E, é tentar... Não sei quem é a pessoa certa, se é o Julianelli, se é alguém da CBA, mas... Os pilotos, de uma maneira geral, precisam tomar um puxão de orelha. Faz tempo que a gente não via uma prova tão acidentada. É claro que sempre acontece incidentes, mas acho que nessa proporção faz tempo que a gente não via algo
parecida. Não, a gente teve um pouco a explicação do ponto de vista técnico do Nelsinho, que ele falou, tem um problema de consumo de pneu, Sim. a pista é bem apertada, é difícil de passar. Eu concordo com tudo isso, mas ok, então quer dizer que você vai para Mônaco correr, por exemplo, o grid inteiro tem que bater, porque tem consumo de pneu e também é praticamente impossível de passar. Então você vai jogar o carro em cima do outro. Não é assim. Se você não consegue passar, você não consegue passar e você precisa aceitar a derrota. Só para finalizar tudo isso que eu tô falando, e pelo amor de Deus, eu não tô pegando no pé de ninguém. Petekoff, primeiro pódio, você com certeza é um dos futuros da estoque, se você quiser continuar correndo de estoque aqui no Brasil. Um grande piloto, mas, por exemplo, você viu a primeira largada dele, o quanto que ele foi agressivo? Ele errou, ele deu uma vacilada na largada, o Zonta deu um pulo, daí o bolo inteiro começou a engolir ele, você via a câmera mostrando de frente, ele foi para a direita para tentar bloquear o Rubinho, que acabou passando por ele do lado de fora, né? E daí, de repente, na mesma reta, você sabe que do ponto de largada até o final da reta não é muito longo. Na mesma reta, ele acabou empurrando o Dudu para a grama. O Dudu já tinha saído do vácuo dele, ele radicalmente, ele saiu de um lado da pista, foi para o outro lado da pista e empurrou o Dudu até a grama. Agora, uau, ele nunca correu? O cara tem muita experiência, tem um talento gigantesco e de novo, não tô pegando no seu pé, não tô criticando, mas eu só tô usando essa situação como exemplo. E podia ter dado uma porrada feia logo na largada. Isso, exatamente, que ok, se você não largou bem, paciência, então você tem que pagar pelo seu erro ou você tem que recuperar de alguma outra maneira. E daí, eu primeiro fechei parênteses, né, nisso daí, agora fechando colchetes, né? Olha só, então, depois as chaves. Eu acho que um desses problemas é gerado porque as corridas são muito curtas. Então, o formato da corrida então você não tem tempo, nota F. Você não tem tempo para recuperar, então todo mundo larga com a faca nos dentes. Não, com certeza. Imagina você fazendo uma prova de NASCAR que, enfim, a família Friends, antes da largada, chega para você e fala assim, só que hoje a corrida, em vez de durar 3 horas, ou sei lá, 2 horas e meia, ela vai durar 20 minutos, 25 minutos. Quanto dura uma prova de Stock Car? Meia hora. Meia hora? Então, é o mesmo tempo que durava quando eu corria de kart. Quando eu corria de kart na categoria A, uma corrida de kart na A durava 30 minutos. Pelo amor de Deus, né? Eu não sei qual que é o formato, mas esse formato... Mas a gente vai falar agora no próximo assunto. Então, está induzindo uma série de erros, está induzindo um monte de coisas que os pilotos estão fazendo, que... Por que eles se colocam nessa posição? Porque eles sabem que se eles perderem 1 ou 2 posições, é praticamente impossível de conseguir recuperar. Então eles de uma certa maneira, eles acabam sendo extremamente agressivos. Tá aí, recado da Stock Car, a gente vai falar, claro, ainda um pouco mais sobre a Stock com a novidade do carro novo, mas só para passar a classificação do campeonato. Thiago Camilo, 164 pontos, o Daniel Serra, 1 ponto a menos, 163, o Gabriel Casagrande, 161 pontos no campeonato, deu uma boa embolada ali entre os 3 primeiros. Mas você falou tudo, você quer coisa mais bonita que isso? Então, os 3 primeiros com 3 pontos ou 4 pontos de diferença entre um e outro, essa que é a Stock Car, mas essa que é a Stock Car que a gente gostaria de ver de uma maneira saudável. E não... provas mais longas, mais corridas. Não sei se provavelmente provas mais longas, talvez mais corridas e com menos batidas. E agora... com um carro novo que vai ser lançado de fato em 2025, 2024 será um ano de testes. Aqui tivemos no Velocitar na sexta e no sábado a apresentação, né, os dados técnicos do novo carro da Stock Car, até inclusive naquele programa que nós fizemos, se a gente voltar no tempo da nossa escala aqui do Pelas Pistas, quando o Giulianelli veio aqui, ele já deu alguns spoilers do carro novo da Stock.
Mas ele já tinha comentado que ia ser o carro novo. Não tinha comentado. Não, ele falou de algumas coisas de carro novo. Que ia ser diferente. Ia ser diferente. Né? Então. A conectividade que foi apresentada aqui nesse momento. E quando veio o Thiago Camilo com o Ricardo Maurício, eles também falaram um pouco mais até sobre a bolha. A gente vai segurar a parte da bolha pro final aqui, porque foi a única parte não apresentada dos carros. Mas, Nelsinho, você que estava lá na apresentação, o pessoal comentando do motor de 4 cilindros, 2.1 turbo, com 500 cavalos, o câmbio com as 6 marchas também, essas conectividades que vão ter no carro, que você vai poder ver telemetria em qualquer lugar da pista, para o pessoal ter mais câmeras on-board. Como que você viu essa apresentação desse novo carro? Como que você vê esse novo carro da Stock? A gente tem mais quanto tempo, chefe? 10 minutos. Vamos tentar Chefe, resumir rápido aqui, pra gente não estourar o tempo. Eu acho muito legal todas as iniciativas do carro novo. Acho que é necessário. Esse chassi que a gente está usando já tem mais de 10 anos, né? O chassi em si, né? A bolha vem mudando. Eu acho que a interação do público é importante. Você poder ter um aplicativo onde você escolhe a câmera do piloto, você pode ver batimento dele, várias coisas. Isso tem muitas coisas bacanas. Do 4 cilindros turbo, eu acho que é importante isso aí, porque as montadoras, obviamente todos os carros populares, a maioria dos carros tem 4 cilindros turbo, é onde a maioria dos carros estão se direcionando agora. Então, se a gente quer atrair montadoras, você precisa ter mais uma coisa mais similar a eles. Não dá para ter um V8, né? Porque a gente não produz carros assim, não tantos aqui nos Estados Unidos, ainda assim, mas aqui já quase praticamente não tem. Então isso... Mas assim, é importante comercialmente, no fator de corrida e deixar os motores mais próximos, é um pouco mais complicado, porque o Christian, como você sabe, o turbo é uma coisa, um turbo novo, um turbo velho, eles começam a dar uma variação muito grande, né? A própria Fórmula 4, você vê, é um motor 4 cilindros turbos também, que é muito mais difícil você ter uma equalização. Se você tem um sensor de torque, que provavelmente vai ter, você consegue igualar isso aí, independente do turbo ser novo ou velho, dar mais potência ou menos, você consegue controlar isso pelo sensor de torque que você tem. Mas é só um risco, eu acho que com a tecnologia talvez você consiga tirar esse fator aí desse motor que pode criar mais diferença entre o motor. Porque hoje em dia, uma das qualidades, por mais que o motor seja muito antigo que a gente tem usado, eles são muito parecidos. Então, e aí depois da corrida, você ainda sempre pega os 3 primeiros, manda para JL, lá pro Jafone, eles ainda dão uma equalizada neles, sempre para tentar, se tiver alguém com uma vantagem, ele vai lá e tira, igual o nosso motor, acho que tira 1 ou 2 cavalos depois da corrida de Interlagos. Então, eles estão sempre, né, uma coisa muito boa que tem hoje. Agora, uma coisa que obviamente a gente não pegou o carro ainda, a gente só viu, obviamente, o projeto e tudo, que vai ser muito importante, vai ser o carro sendo construído muito, muito igual um ao outro, né? Tá. Não ser no chassi feito por uma pessoa e sim por um robô. Da solda, do material, de tudo isso ser muito mais parecido. E o importante, tentando resumir aqui, entregar o carro para as equipes o mais pronto possível, porque hoje em dia esse carro da Stock que a gente tem as peças que compra, o câmbio, o motor, o chassi, tudo vem, beleza, da JL, dos fornecedores que a Stock Car escolhe, que você não faz o seu. Porém, a montagem do carro ainda tem muitas áreas que a equipe tem que trabalhar, tem que fabricar, tem que fazer. Então você cria brechas para fazer muita coisa. Então eu acho que precisa diminuir isso para diminuir o gasto de mão de obra que a gente tem hoje em dia na Stock Car. Eu espero que, quando eles entregarem o carro, tenha muito menos trabalho que tem que construir no carro. Porque você pega, por exemplo, um orçamento hoje em dia na Stock, se você colocar camarote, salário do piloto, tudo, a gente está falando de quase 5 milhões de reais. Só para a equipe vai quase 4 milhões. Você bota viagem, salário, isso, aquilo, assessoria de imprensa, você está gastando quase 5 milhões por carro. Você pega uma categoria diferente, vamos comparar com a Porsche Cup, que anda nas pistas parecidas, num lugar parecido que a gente aqui no Brasil, eles gastam quase a metade disso. Que um carro que vem da Alemanha, um Porsche e tudo mais. Então, assim, é difícil comparar, lógico, uma categoria de amadores comparado com uma categoria de profissionais. Porém, é um custo alto a gente vir a patrocinador e falar, vem fazer parte da nossa equipe aqui, mas custa o dobro da Porsche, entendeu? Tem muitos patrocinadores que estão preferindo ir para lá porque custa metade e é um evento grande, é Porsche Cup, aí você tá falando, a gente não tá falando de, entendeu? E tem o mesmo pacote televisivo, me corrija se eu estiver errado, do que a Stock, certo? Então,
Então, a gente precisa baixar o custo, né, da estoque, né? Isso é muito importante. Eu acho que a competitividade que está tendo hoje em dia é muito legal, todas as equipes, mas a gente tem que tomar cuidado para esse orçamento não subir e tentar baixar ele para facilitar todo mundo achar a verba para conseguir correr. E aí o que seria mais perfeito para terminar isso, é uma outra questão comercial, é a gente conseguir fazer mais corridas. Acho que um calendário com 14, 16 finais de semana na estoque, isso vai criar mais interesse, na minha opinião, do público a continuar. Imagina, todo final de semana você lembra, bom, ou a cada 2 finais de semana tem estocar. E aí sim você vai começar a ter os pilotos principais fazendo estocar, e não igual o Serrinha, igual o Fraga, que correm lá fora e de vez em quando perde uma corrida aqui para fazer lá fora, entendeu? Eu acho que essa categoria tem tudo para ser uma mega categoria. Você, né? Eu já perdi uma esse ano. Então, assim, enfim, eu sei que o tempo tá curto aí, mas é isso. Eu espero que o carro tem muito potencial. A gente só precisa ter certeza que todos esses outros fatores entrem também na equação pra gente tornar o evento e o produto melhor ainda. Acho que só o tempo de TV aberta é menor da Porsche, mas, por exemplo, de TV a cabo é parecida e de internet também. Acho que internet até mais, por bem. A entrega da Porsche do Denner é impressionante. Não que a estoque também não seja. Melhorou muito, inclusive. Melhorou muito. Eu estava assistindo esse final de semana. Muito. Nossa, você na televisão parece um tipo de competição como qualquer outro a nível internacional. É bem impressionante. Sobre a bolha, que tem muita gente questionando, cantaram na nossa orelha, o Christian sabe disso aqui, que realmente vai ser o Suvisão. Vai ser o Suvisão. Isso... Pelo que falaram, pelo que vazaram no nosso ouvido. Eu não tô muito preocupado. Pode ser uma caminhonete, uma truck, NASCAR Truck, se eles quiserem. Mas... tá aqui, ó. Igual essa. Mas o importante, como eu disse, eu acho que o lado comercial da coisa, da competitividade do carro ser um pouco mais fácil para as equipes menores conseguirem montar e tudo mais, eu acho que isso é muito importante. Então, a bolha em si, eu acho que é o que as montadoras quiserem. Pode ser uma caminhonete, pode ser um SUV, pode ser o que quiser. O importante é o lado comercial, né? O nosso com o público, com as montadoras, os eventos serem legais. Acho que isso é muito importante. E deixar a porrada comer na pista. Acho que isso aí também o público gosta muito. Mas eu entendo o seu lado. Eu sou desse aqui. O pessoal que questiona barulho. O carro sem barulho eu perco o interesse. Eu gosto de ver corrida boa. Corrida boa é importante. Corrida boa é importante. Mas que a galera chiou do Suvisão, chiou um pouco do Suvisão, mas... Não, mas é igual truck. Você falasse que é caminhonete, mas você viu o bicho pegando lá na frente, o pessoal esquece disso e quer ver disputa. É igual o ralo, né? Quando inventaram, mudando um pouquinho, mas quando inventaram o ralo pra Fórmula 1, nossa, destruiu o carro de Fórmula 1. Hoje em dia ninguém nem percebe. Tá acostumado. Eu até vejo imagens de Fórmula 1 mais recentes, mas sem o halo eu estranho já. Falo assim, nossa, os caras corriam assim, 5 anos atrás. Turma, quadriculada pro nosso Pelas Pistas, Nelsinho, bons sertões. Valeu. Volta inteiro pra gente aqui. Vou estar um pouco sujo, mas... Cheio Você de areia. manda foto pra gente, dá um oi. Oi, né? Vou tentar. Oi sumido. Oi. Oi. Entendi. A mesma coisa que a minha filha faz comigo. Então, tô indo. Como que era o Teletubbies, né? Oi, tchau. E Christian, te vejo no fim de semana lá na ESPN, hein? Sábado, né? Sábado. ESPN 4 ou Star Plus? Star Plus. 3 da tarde. 3 da tarde? Eu tô com o 40 na cabeça também. Então tá bom. Pô. Te vejo lá, pessoal. 3 da tarde, Indy em Indianápolis. É isso, turma. E claro, mais uma vez aqueles recados de sempre. Like no vídeo, se inscreva, comente, compartilhe, ative as notificações. Também no nosso Instagram, @pelaspistas360. Vamos colocar umas imagens do Nelsinho lá no Brasil pelos sertões. E claro, semana que vem a gente volta em todas as plataformas de áudio e YouTube com o podcast mais veloz da internet brasileira. A gente volta com o Pelas Pistas.